Olá, turma. Sou o professor Ananias Neto. Vamos dar continuidade à disciplina Rede de Computadores 1, que faz parte do curso de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações do Instituto Federal do Pará. Bem, a nossa aula de hoje, ela trata da unidade 4, camada de aplicação. Então, é uma camada que faz parte do modelo OSI e da arquitetura TCP/IP, onde vamos falar sobre os principais serviços voltados à internet. Então, nessa unidade vamos estudar uma introdução, fazer uma revisão sobre os modelos, modelo OSI, arquitetura TCP/IP, entender um pouquinho o histórico, e em seguida vamos entrar em si na camada de aplicação, entender os protocolos de serviços básicos, os protocolos de serviços voltados para o usuário, serviços como DNS, serviços como o protocolo DHCP, o serviço web, protocolo HTTP, protocolo DHCP, serviços como o protocolo FTP para transferência de arquivos. Então essa aula é uma aula introdutória da unidade 4. Então vamos fazer uma pequena introdução e logo em seguida o estudo da camada em si de aplicação e os seus principais protocolos e serviços voltados à internet. Ok, gente, então vamos lá. Vamos ver alguns conceitos gerais, algumas informações sobre a arquitetura TCP/IP. A arquitetura TCP/IP ela recebe esse nome porque ela é composta, digamos que, dos principais protocolos, que é o TCP e o IP. TCP significa Transmission Control Protocol, protocolo de controle de transmissão, e o IP é o Internet Protocol, são dois dos principais protocolos da arquitetura TCP/IP. Bem, a arquitetura TCP/IP ela se refere a um conjunto de protocolos que foi bastante difundido e utilizado na internet no início da década de 70. A arquitetura ela vai incluir uma série de padrões que vão especificar como os computadores vão se comunicar, ou seja, esse padrão ele é um modelo que deve ser seguido, né? E através dele que foi criado convenções para interconectar redes e equipamentos por meio dessas conexões, garantindo a interconectividade, a heterogeneidade entre os equipamentos. Então, por exemplo, equipamentos de fabricantes distintos, através da arquitetura TCP/IP, ela garante, ela assume, através desses padrões, que esses equipamentos de fabricantes distintos vão se comunicar, vão ter interoperabilidade. Bem, o objetivo da arquitetura TCP/IP, basicamente, ela define que as suas conexões em rede de computadores são do tipo packet switch, ou seja, a chamada comutação por pacote. Então, antes de transmitir um determinado conteúdo, informação, a rede analisa os enlaces, né, e determina que esse caminho que vai seguir esse pacote, que vai seguir na sua transmissão, seja determinado em tempo de transmissão. Diferente, por exemplo, de tecnologias anteriores, como a comutação por circuito, que o circuito fechava um caminho e esse caminho, antes de transmitir, não mudava mais. Então, a grande finalidade da arquitetura é permitir que essas conexões trabalhem em comutação por pacote, ou seja, define um caminho de acordo com a necessidade dentro da rede. Bem, a arquitetura TCP/IP ela também tem como objetivo interligar tecnologias distintas, ou seja, como eu falei agora há pouco, redes heterogêneas, redes distintas de equipamentos, plataformas e arquiteturas diferentes. Então, dessa forma, as aplicações elas vão ser interligadas como se fosse uma única rede, uma rede única e homogênea. Então, esse é o grande objetivo da arquitetura TCP/IP, garantir a comunicação de tecnologias distintas e estabelecer conexão entre computadores através de computação por pacote, que é uma computação que é estabelecida de acordo
com a necessidade de regras de congestionamento na rede. Bem, as principais características da arquitetura TCP/IP é independência da localização dos computadores ou dos equipamentos em rede. Para a arquitetura TCP/IP, onde o computador ou dispositivo está localizado, ele se torna independente. Então, ele pode estar localizado numa área local, assim como ele pode estar localizado numa área remota. Então, para a arquitetura, eles estão, digamos assim, na mesma localização. A gente chama isso de independência de localização. Fazendo uma analogia, né, para a gente entender essa questão de acesso local e remoto, se você estiver fazendo um acesso local num site próximo da sua região, do seu site, da sua localidade, a arquitetura vai entender que o teu acesso é o mesmo se você estiver fazendo um acesso fora do teu site, remotamente. Por exemplo, acessando um site de um país estrangeiro ou algo do tipo. Então, para a arquitetura, o acesso independe de localização. Uma outra característica é a independência de plataforma física, de hardware ou de software, lógica. Então, independência de sistema operacional, de aplicativo, de equipamento. Então, se o sistema operacional é um Windows e quer se comunicar com o sistema Linux, por exemplo, a arquitetura independe de plataforma, porque ela vai compatibilizar o uso dos dois sistemas. E uma outra característica é o endereçamento lógico universal. A gente vai aprender lá na camada de rede, que é uma camada específica da arquitetura, que os endereços que compõem um computador, um dispositivo, eles são únicos e eles são utilizados de forma universal. E são endereços lógicos, endereços que determinam uma lógica de funcionamento dentro da tua rede. Bem, a história da arquitetura TCP/IP. A arquitetura TCP/IP ela surgiu aí na década de 60, final de 60, determinado pelo órgão americano ARPA, que é o Advanced Research Project Agency, então uma agência de projetos de pesquisa avançada, né, onde iniciou o projeto de criação de um sistema de comunicação e controle distribuído, inicialmente com fins militares, que foi denominado de ARPANET. Logo após a ARPANET, foi criado um novo departamento chamado de DARPA, né, que consolidou a criação dos protocolos de comunicação para as redes de computadores no sistema de defesa norte-americano. Bem, inicialmente foi criado um sistema de comunicação na qual a rede, como um todo, foi dividida em pequenas redes independentes, onde essas redes se comunicavam continuamente. Logo em seguida, a arquitetura também ficou conhecida como DOD, Department of Defense, Departamento de Defesa norte-americano, ou simplesmente DOD TCP/IP. E esse departamento ele patrocinou o desenvolvimento do programa de comunicação utilizado pelas instituições militares. No início da década de 70, surgiu uma rede que interligava alguns componentes do DOD com outras instituições tecnológicas de ensino, pesquisa, universidades, bibliotecas, laboratórios, ou seja, expandindo essa rede numa rede maior, tendo características de uma rede mais distribuída. E aí essa rede se tornou o que a gente conhece hoje como interrede ou internet, daí surgiu a conhecida internet. Então o objetivo inicial era trocar informações, né, com vários cientistas dentro da conexão dessas redes, e aí na década de 80 foram incorporadas grandes redes, essas empresas, que passaram a comercializar, digamos assim, essa rede, né, e aí surgiu a nossa conhecida internet. Bem, mais à frente a ARPANET ela foi dividida em duas, né, uma parte
destinada à questão militar, que foi chamada de MILNET, e a parte destinada à questão civil, né, não, você tinha os pesquisadores que não eram militares, que foi denominada de ARPANET. Bem, em 83, todas as máquinas da ARPANET passaram a utilizar o protocolo TCP/IP, ou seja, o conjunto de protocolos da arquitetura TCP/IP. Em 86 surgiu a interface padrão de saída, chamada HTML, né, a linguagem de marcação de hipertexto, que conduziu por um grande período aí ao acesso de conteúdos na internet. Em 89, o acesso à internet no Brasil ela foi iniciado com grandes instituições de ensino, como a USP, Unicamp, PUC-Rio, FRJ. Bem, hoje em dia, a arquitetura TCP/IP é suportada por diversas plataformas, diversos sistemas operacionais. Então, nós temos o MS-DOS, o Windows, Netware, sistemas Mac, IBM, Linux e os famosos sistemas BSD. Então, hoje é uma plataforma ou uma arquitetura consolidada, de forma a garantir essa heterogeneidade, ou seja, sistemas distintos podem se interconectar, porque a arquitetura proporciona essa interconectividade ou essa heterogeneidade de diversas plataformas e equipamentos. Ok, mas o que é em si a arquitetura TCP/IP? Vimos na aula passada que ela é uma arquitetura consolidada, e comparada, por exemplo, com o modelo OSI, que é um modelo abstrato, ela é dividida em camadas. O modelo OSI, para a gente relembrar, ela é dividida em 7 camadas: camada física, enlace, rede, transporte, seção, apresentação e aplicação. Cada camada tem uma funcionalidade ou um conjunto de funcionalidades, ou seja, um conjunto de objetivos, recursos e serviços que devem ser aplicados na rede. E aí você tem aquela divisão daquele problema maior em subproblemas, para que você resolva esses problemas por níveis. E aí a arquitetura TCP é da mesma forma. A única diferença que é um modelo consolidado, onde nós temos apenas 4 camadas. Na arquitetura TCP/IP, se fizermos uma comparação com o modelo OSI, a camada de aplicação ela engloba 3 camadas do modelo OSI. Então, a arquitetura TCP/IP, camada de aplicação, ela engloba aplicação, apresentação e seção do modelo OSI. A camada de transporte é a mesma, ou seja, recebe o mesmo nome. A camada de rede na arquitetura TCP/IP vai receber o nome de interrede ou internet. Daí surgiu a grande nomenclatura da internet. E a última camada da arquitetura TCP/IP, denominada de interface de rede, ela engloba a camada de enlace e física do modelo OSI. Bem, a arquitetura TCP/IP, que vamos estudar agora, camada por camada, ela vai dividir por camada um conjunto de protocolos e as suas ações dentro das aplicações que vão envolver uma rede de computadores. Então, por exemplo, se formos falar da interface de rede, que é uma camada que abrange a parte física e enlace, vamos ter protocolos de acesso ao meio. Então você vai encontrar protocolos que vão te possibilitar acessar ao meio físico, por exemplo, uma tecnologia ATM de fibra óptica, uma tecnologia de frame relay utilizando enlaces de cabo metálico, uma tecnologia FDDI utilizando também fibra óptica, ou uma tecnologia Talk-Ring, também com anéis lógicos de fibra ópticas. Se subirmos mais um pouquinho de nível, a camada referente ao modelo OSI de rede TCP/IP interrede, vamos encontrar os principais protocolos, dentre eles o IP, que é o protocolo relacionado ao endereçamento das máquinas. Então, cada computador, cada dispositivo na rede vai ter lá o chamado IP, que é o nosso endereço lógico responsável pelo endereçamento único
daquele dispositivo ou daquele computador dentro da rede. Assim como outros protocolos, como ARP, o RARP e CMP, que são protocolos auxiliares ao protocolo IP. Na camada de transporte, vamos ter dois protocolos importantes, que vão realizar, obviamente, a comunicação fim a fim entre dois elementos da comunicação. E aí vamos ter, por exemplo, o TCP e o UDP. Então, quando formos estudar a camada de transporte, vamos entender melhor como é que funciona o TCP, que é um protocolo confiável, que garante a comunicação fim a fim, e o protocolo UDP, que já seria um protocolo não confiável, um protocolo que determina, por exemplo, uma rapidez na transmissão, e aí geralmente ele não garante uma conexão fim a fim. E por fim nós temos a camada de aplicação. A camada de aplicação é uma camada mais próxima do usuário e efetivamente vamos ter os serviços que os usuários vão utilizar, como por exemplo, serviço Telnet de emulação de terminal, serviço de nomes, que é o DNS, o HTTP, que seria os serviços de páginas de internet, sua extensão para HTTPS, o serviço FTP está relacionado a servidores de arquivos, né? O SNMP, que seria um protocolo de gerência da rede, NFS, que seria um sistema de arquivo distribuído, muito utilizado para conexão à internet e compartilhamento de recursos, o SMT, SMTP, o POP e o IMAP, protocolos de serviços exclusivos do e-mail. Então percebam que a camada de aplicação ela traz recursos próximos do usuário, indiferente, por exemplo, da camada de interface de rede, que vão proporcionar conexões físicas com os enlaces físicos da rede. Ok, gente, então vamos ver agora o início aí do estudo da arquitetura TCP por camadas. Então vamos estudar a arquitetura TCP/IP por camadas. E aí vamos iniciar da camada superior, a camada de aplicação. Como vimos agora há pouco, a camada de aplicação ela vai reunir um conjunto de protocolos que vão fornecer serviços de comunicação ao sistema e principalmente ao usuário final. Então a gente pode dizer que essa camada ela se destina a protocolos de aplicação de serviços básicos e protocolos de aplicação de serviços para o usuário. Então nós temos duas categorias básicas aí. No geral, a camada de aplicação ela vai reunir esses protocolos e fornecer esses serviços para o sistema e principalmente para o usuário final. Então é uma camada que está mais próxima do usuário final. Bem, vamos ver os protocolos de serviços básicos. Os protocolos de serviços básicos eles vão fornecer serviços para atender às próprias necessidades do sistema de comunicação. Então são serviços essenciais presentes de forma essencial, né, para o sistema de comunicação, ou seja, são requisitos essenciais para o sistema de comunicação para que façam funcionar outros serviços. Aí tem alguns exemplos, como o DNS. O DNS significa Domain Name System, Sistema de Nome de Domínio. Ele é um protocolo muito importante e ele é um requisito primordial para que seja implementado outros serviços, como serviço de acesso a páginas de internet, serviço de acesso a e-mail, serviço de transferência de arquivos. Ele é um sistema que procura traduzir nomes em endereços IPs. Então a gente vai ver daqui a pouco que o DNS ele é um sistema de nome de domínio essencial para outras aplicações e outros serviços. Por isso ele está enquadrado como protocolo de serviços. Um outro serviço muito importante é o DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, protocolo de configuração dinâmica de host, que também é muito utilizado, é uma aplicação básica, é um sistema básico para realizar dinamicamente dentro da rede
atribuição de endereços IPs, por exemplo, para as máquinas. E aí nós temos inúmeros outros protocolos, como o Bootstrap Protocol, né? Protocolo também bastante utilizado para estabelecer sistema de comunicação dentro da rede, sistema básico dentro da rede. Bem, assim como nós temos os protocolos básicos, nós temos os protocolos de serviços específicos para o usuário. Então nós temos lá o FTP, que é o File Transfer Protocol, o protocolo de transferência de arquivo. Nós temos o HTTP, o Hypertext Transfer Protocol, que é um protocolo de serviço web, o www, utilizado para acesso a páginas de internet. Aí nós temos sua extensão, HTTPS. Nós temos o Telnet, que é um serviço de emulação de terminal, ou seja, se você deseja acessar remotamente um recurso que está localizado em outro site, você utiliza um sistema, um serviço que vai te garantir esse acesso remotamente. Então você, por exemplo, localizado num computador, você pode acessar recurso em outro computador, outro dispositivo, como por exemplo um switch, um roteador. Nós temos os serviços relacionados ou protocolos relacionados ao serviço de e-mail, o POP3, o SMTP e o IMAP, que são três protocolos bastante usados, né, tanto para transferência como recepção dos e-mails. Nós temos o protocolo chamado NFS, Network File System, que é um sistema de arquivo de rede distribuído para compartilhar arquivos remotamente em diferentes localidades, em diferentes sites. E também um protocolo bastante utilizado no serviço ou camada de aplicação é o SNMP, o Simple Network Management Protocol, protocolo de gerenciamento simples de rede, utilizado para gerenciar recursos de rede. Então você pode remotamente acessar um recurso de um sistema, acessar um sistema operacional, acessar uma base de dados, tudo gerenciado remotamente pelo SNMP. Bem, agora a gente vai ver alguns exemplos da camada de aplicação. Vou mostrar alguns exemplos, por exemplo, serviço essencial, serviço básico, como o DNS. E o intuito é, numa próxima aula, mostrar alguma aplicação prática no simulador. Bem, o serviço DNS significa Domain Name System, sistema de nome de domínio. Ele é um serviço da camada de aplicação, como eu falei no início, essencial. É um protocolo da arquitetura TCP/IP, especificamente da camada de aplicação, que tem como função básica traduzir um nome em um endereço IP. Então, por exemplo, quando a gente acessa um site, como o site do IFPA, www.ifpa.edu.br, o que nós estamos acessando, na verdade, é um endereço lógico. Nesse caso, é representado por um endereço IPv6. Vamos ver quando estudarmos a camada de rede, que existe a versão IPv4 e a versão IPv6, que é uma versão estendida. Então, o DNS, a sua função é traduzir um nome em um endereço logicamente distribuído dentro da rede. Então, para o homem, para o ser humano, é mais fácil ele gravar um nome do que uma sequência numérica. E aí o serviço DNS ele faz essa tradução do nome para o endereço IP. Para entendermos, o endereço IP ele é essencial porque é ele que vai estabelecer a conexão lógica entre a tua máquina cliente, através do teu navegador, e a máquina servidora que contém a página do site do IFPA. Então, na verdade, o que você precisa para acessar o IP? E aí o serviço DNS ele vai te facilitar traduzindo o nome e endereço. Então, algumas características do DNS. O DNS ele nada mais é que um servidor que contém uma base de dados distribuída, onde as informações contidas nesse banco de dados vão ser informações dos endereços IPs relacionados aos seus nomes. Então aqui embaixo nós temos um conjunto de IPs, nesse exemplo nós temos um conjunto de IPv4 relacionado a um conjunto de nomes. Então, por exemplo, o servidor ele
está relacionado a esse IP que termina com final 1. O Rust 1 está relacionado a esse IP que termina com final 2 e assim sucessivamente. Então, quando eu preciso conectar o servidor, eu preciso, na verdade, do IP dele. Mas como eu não sei o número desse IP, só sei o nome, o DNS vai traduzir nome em número. Então, os clientes eles vão ter acesso a essas informações, né, por meio do servidor DNS, onde eles vão indicar um nome relacionado ao endereço. O servidor DNS eles são agrupados em domínios. O que são domínios? Domínios são nomes, né? São registros únicos de nomes que vão fornecer acesso a determinadas contas de usuários e grupos centralizados, mantidas por geralmente um administrador de domínio. Então aqui nós temos exemplos de domínios, o Google, o FTP Redes, por exemplo, e o www.ifpa.edu.br. São domínios únicos que somente essas organizações têm, né, e esses registros vão fornecer acesso de contas de usuários de grupos específicos dentro desses domínios. Então, um domínio ele nada mais é que um nome simbólico seguido por um nome que acompanha uma hierarquia. Então, aqui nós temos um exemplo de hierarquia de nomes de domínio na internet, onde nós temos a unidade maior, que a gente chama de root, que seria a raiz, e as sub-hierarquias até chegar num domínio de nome de domínio específico. Então nós temos, por exemplo, após o root, que é a hierarquia maior, nós temos os domínios regionais, como os domínios de países, né, como Brasil, BR, PT, Portugal, FR, França e assim por diante. Logo em seguida nós temos uma sub-hierarquia que vai determinar sites específicos, site governamental, site comercial, site educacional e, por fim, o nome desse domínio, o Google ou, por exemplo, o site Terra. E aí envolvendo lá os seus conteúdos, como, por exemplo, páginas ou serviços específicos. Então, isso aqui é o que a gente chama de hierarquia de nomes de domínios na internet, definida por órgãos específicos. E isso simboliza que esses nomes são únicos, são registros únicos que você acessa unicamente na internet. Bem, a hierarquia de nomes de domínio da internet ela possui uma ordem de hierarquia, é uma ordem que determina uma pesquisa em domínios para ser aplicada dentro de uma organização, dentro de uma forma. E aqui no exemplo abaixo nós temos essa forma específica. Então, inicialmente nós temos o nome de identificação, por exemplo, Alta Vista, BOL, IFPA. Nós temos os subdomínios, um site comercial e o domínio principal relacionado à sua região geográfica. Então, primeiro será feita uma pesquisa com o domínio com. No segundo caso, se não for satisfeito, será efetuado no domínio BR até localizar aquele conjunto de nome de domínio específico que você pesquisa. Bem, as características do DNS. Todo servidor DNS ele deverá pertencer a um domínio, então ele precisa ter um nome, como por exemplo ifpa.edu.br ou google.com.br. O DNS ele é um esquema de gerenciamento de nomes hierárquicos distribuídos, ou seja, ele atende a uma hierarquia. Como a gente viu, né, nós temos a hierarquia principal, que é o root, depois os subdomínios de localidades, depois descendo de hierarquia pelos tipos de sites específicos, com gov, edu, mil e assim por diante. Então ele deve obedecer essa hierarquia dentro de um sistema distribuído, um sistema que não é centralizado, ele distribui o poder computacional em vários sites. Cada nome de domínio é um local em um banco de dados, que pode conter esse registro relacionado a nomes, IPs e nomes. Bem, o DNS ele define o que a gente chama de apelido, também é conhecido como alias, se formos traduzir, é um nome alternativo, para cada local no banco de dados.
Então, o domínio de um DNS ele vai criar um conjunto de apelidos que você pode reaproveitar esse domínio principal. Então, por exemplo, www.ifpa.edu.br, eu posso aproveitar o meu domínio principal, que é ifpa.edu.br, e utilizar, por exemplo, numa conta de e-mail para um grupo de usuários. Aí eu só vou mudar o www por mail.ifpa.edu.br. Isso é o que a gente chama de apelido. Então eu mudei o www por mail, por exemplo, ou webmail. Uma outra característica do DNS é que ele funciona no que a gente chama de porta ao serviço, que é um número, uma identificação numérica que vai diferenciar de outros serviços. Então, se uma máquina está acessando um grupo de serviços, para diferenciar esse grupo de serviços se utiliza a diferenciação entre portas. E aí a porta do DNS é uma porta padrão conhecida, que é a porta 53. Então toda vez que você estiver utilizando o DNS, você vai estar utilizando a porta 53. Bem, aqui nós temos um exemplo do funcionamento do uso do DNS em uma rede conectada à internet, por exemplo. Então imagina que nós temos aqui alguns computadores em rede, e nós temos um servidor DNS. Então imagina que uma dessas máquinas quer acessar um conteúdo na internet. Então, por exemplo, imagina que esse computador 1 aqui, esse host 1, ele quer acessar o site do Google. Então ele vai utilizar o serviço do DNS para isso, porque ele precisa, obviamente, do IP do servidor do Google. Então o primeiro passo é fazer a pesquisa, né? Essa pesquisa ela vai ser realizada via broadcast. Broadcast é uma difusão de comunicação para todos. Então vou mandar mensagem para todos, perguntando quem conhece esse nome www.google.com.br. A ideia de se mandar uma transmissão em broadcast, que é uma comunicação para todos, é atingir, obviamente, o servidor DNS. Então aí ele vai cair no segundo passo. O servidor DNS vai receber essa solicitação, ele vai procurar na sua base de dados. Se ele não tiver, ele vai procurar em outro servidor. Aí ele vai repassar, obviamente, essa pesquisa para outro servidor DNS, que quando encontrar vai devolver essa pesquisa para o servidor DNS, que vai devolver para a máquina que está solicitando. E aí, por fim, quando o recurso for localizado, a resposta da pesquisa vai seguir o caminho contrário até chegar no computador que solicitou. Se nenhum servidor DNS for localizado especificamente, vai ser enviada uma mensagem de erro a esse computador solicitante. Então, digamos que o servidor DNS não tem na sua base de dados a tradução do seu IP, então ele vai pedir para outro servidor fora, um servidor na internet, um outro servidor DNS, que provavelmente vai ter na sua base de dados, e aí ele vai devolver o servidor DNS, e o servidor DNS vai devolver a máquina solicitante. Então, no terceiro passo, quando a resposta com o IP do computador chegar ao servidor DNS, então quando ele realizar essa tradução, ele vai atualizar na sua base de dados e repassar o resultado à máquina solicitante. Então ele vai dizer, olha, a máquina que você procura que tem esse nome vai ter um IP X. E aí, obviamente, essa máquina vai conseguir acessar esse recurso na internet. Então ele vai receber esse IP do DNS, de posse desse IP ele vai acessar o recurso do Google, por exemplo. E aí, para realizar uma pesquisa de endereço na internet pelo nome de domínio, vai ser necessário utilizar algumas informações, como o protocolo, por exemplo, o HTTP, o serviço desejado. Então, se você está usando o HTTP, você vai usar o serviço web, né? www, por exemplo, e os recursos de acesso, como o nome de identificação do domínio, o subdomínio e o domínio. E aí você acessa aquele recurso. Então esse é o serviço DNS. Bem, um outro serviço de protocolo de serviço essencial, básico,
da camada de aplicação é o DHCP. No caso, DHCP versão 4, que é o Dynamic Host Configuration Protocol, protocolo de configuração de host dinâmico. Bem, esse protocolo, o que ele vai procurar fazer? Ele vai atribuir dinamicamente endereços e outras informações de configurações, como, por exemplo, IP, máscara, gateway, que a gente vai ver mais à frente, para as máquinas dentro da rede dinamicamente. Então, é uma forma mais simples e automática de você propagar informações para a máquina. Então, em vez de um administrador de rede ir configurar de máquina em máquina, manualmente, endereço, máscara, gateway e outras informações, quem vai fazer isso é o protocolo DHCP. Então, como os computadores clientes geralmente constituem de grande maioria nas redes, então fica inviável para um administrador fazer isso. E aí isso é feito de forma dinâmica através do protocolo DHCP, que é uma ferramenta extremamente útil para poupar o tempo do administrador. E aí o servidor ele vai atribuir ou vai alugar dinamicamente um determinado endereço, que a gente chama de faixa de endereço, um pool de endereço, por um período determinado de tempo escolhido pelo servidor até que o cliente não precise mais desse endereço. Então, como é que funciona o DHCP? O DHCP ele é um protocolo da camada de aplicação que ele funciona através de um servidor DHCP. Então, para que eu possa utilizar o serviço dentro da rede, eu como um cliente, eu preciso ter um servidor DHCP. E aí, o primeiro passo do servidor, né, é o processo de concessão DHCP, que deve sempre começar com o cliente. Então, o cliente ele vai enviar uma mensagem de requisição para o servidor, solicitando os serviços de um servidor DHCP. Então, imagina que essa máquina precisa de configuração de IP, máscara, gateway e outras informações. Então, ele vai solicitar dentro da rede uma concessão ao servidor DHCP. E aí, o segundo passo, o servidor DHCP, se houver um servidor na rede, ele vai receber essa mensagem, vai responder com o endereço IPv4 e outras possíveis informações de configuração. Bem, para o DHCP funcionar, ele trabalha basicamente com 4 operações. A gente chama de operações DHCP. A primeira operação a gente chama de descoberta DHCP ou DHCP Discovery. Então, esse primeiro passo que vocês estão vendo aqui é aquela ação que o cliente vai realizar, aquela solicitação. Então, o cliente ele vai iniciar um processo usando uma mensagem de DHCP Discovery. Então, ele vai lançar essa mensagem via broadcast, que é aquela comunicação por difusão, com o intuito de atingir, obviamente, o servidor. Esse broadcast ele pode ser enviado pelo seu endereço físico, que a gente vai aprender mais lá frente, que a gente chama de endereço MAC, para descobrir se existem servidores DHCP disponíveis. E aí o objetivo dessa mensagem, Discover, é encontrar os servidores DHCP na rede. Então, inicialmente, o cliente manda um DHCP Discover para encontrar um servidor DHCP na rede. De posse disso, encontrando um servidor DHCP, o servidor DHCP ele vai ofertar o serviço. Então, a gente vai para a segunda operação DHCP, que é a oferta DHCP, também chamada de DHCP Over. Então, quando o servidor DHCP recebe essa mensagem do cliente, que é o DHCP Discover, que é a solicitação, a descoberta de um servidor DHCP, o servidor ele vai reservar um endereço IP disponível para aquele cliente. Então, o servidor DHCP ele vai enviar uma mensagem DHCP Over de ligação ao cliente solicitando aquele IP automático. A terceira operação do DHCP a gente chama de solicitação DHCP ou DHCP Request. Então, essa mensagem ela vai ocorrer do cliente para o servidor. Então, quando o cliente receber a mensagem do DHCP Over do servidor, significa que o servidor
alocou um IP para aquela máquina. Então ele vai enviar uma mensagem de requisição, o DHCP request, ou seja, o cliente vai mandar essa mensagem, e essa mensagem é usada para geração e renovação daquele aluguel daquele IP. Ele vai dizer para o servidor, olha, eu preciso daquele IP, eu preciso que você renove para continuar usando aquele IP. Então o DHCP request ele vai atuar como um aviso de aceitação de vínculo, né, com o servidor, selecionando aí os parâmetros oferecidos se tiver uma recusa ou algo do tipo, a todos os servidores que possam fornecer ao cliente oferta de vinculação. Então, o request é importante por quê? Porque ele vai criar um vínculo com o servidor dizendo, olha, eu quero o seu serviço e não de outro servidor do HCP que possa existir. Bem, a quarta e última operação do DHCP é a chamada confirmação DHCP, ou DHCP PACK. Ao receber a mensagem da requisição do cliente, o DHCP request, o servidor vai verificar essas informações de concessão, retornando um DHCP PACK. O DHCP PACK ele é unicache, ou seja, ele não é mais broadcast, ele não é para todos, ele é unidirecional, onde ele vai determinar a solicitação reconhecida para aquele cliente e atribuir as informações solicitadas via servidor DHCP. Então esse é o serviço DHCP, um serviço básico muito essencial, utilizado aí na camada de aplicação. Bem, um serviço na camada de aplicação, um serviço de protocolo próximo do usuário, bastante utilizado pelo usuário final, é um serviço web, o www, que é o World Wide Web, que nada mais é que o serviço HTTP ou HTTPS. Bem, esse serviço ele nada mais é que um repositório online de informações em larga escala, que usuários podem acessar procurando através de nomes de domínios, como a gente viu lá no DNS. Por isso o DNS ele é um requisito, né, para outro serviço, ele é tão importante para você buscar, por exemplo, serviços web ou páginas de internet. Aí ele faz essa procura através de um programa que a gente chama de navegador, ou simplesmente browser, né, que são as chamadas, os aplicativos de páginas de internet. E aí as características de serviço web, eles são escritos em linguagem de hipertexto, por exemplo, usa o HTML, oferece serviços interligados, que são os famosos links, e hoje em dia utiliza lá os sistemas de hipermídia distribuído. Ou seja, são um conjunto de mídias interligadas, voz, vídeo, imagem, áudio, tudo interligado de forma distribuída em vários sites localizados na internet. A internet ela foi desenvolvida com esse objetivo de fornecer uma rede escalável através dos chamados servidores web, ou seja, serviços www. Então a internet ela é composta de vários equipamentos, roteadores, hosts, clientes, serviços, conexões sem fio, wireless, servidor de impressão e principalmente os servidores de conteúdo, os servidores web. Algumas características do serviço web. Geralmente ele utiliza a aplicação cliente-servidor, que vimos lá no início do curso, onde nós sempre vamos ter uma máquina cliente que vai pedir serviço a uma máquina servidora. Então, quando você deseja acessar uma página de internet, você é um cliente que deve ter um IP e uma porta, a gente chama de par de informação IP e porta, que você deve acessar um servidor web através também de um IP e uma porta. No entanto, essa porta do serviço web ela é uma porta padrão, uma porta numérica, que é identificada pela porta 80. Então, o estabelecimento da conexão ela vai ser feito através desse par de endereço e porta, tanto de um lado como do outro. E aí, através de um endereço URL, que é o Uniform Resource Locator, né? Que nada mais é que um nome de domínio para você, através do navegador,
acessar um conteúdo através de um cliente, contratado o serviço através de um servidor, que é chamada URL. Então nós temos aqui um exemplo de uma URL. Quando um navegador é aberto, você coloca o endereço, aquele endereço de localização, e aí o navegador ele vai interagir com o servidor. Então imagina que essa tua máquina cliente, onde você está acessando a página do IFPA, que fica num servidor do IFPA. Então você cliente, você vai ter um par de informação IP e porta, e o servidor do IFPA também um par de informação IP e porta. A diferença é que a tua porta é uma porta maior e a porta do IFPA é uma porta padrão chamada de porta 80. E aí os dois programas vão utilizar o mesmo protocolo, que é o HTTP, que significa Hypertext Transfer Protocol, o protocolo de transferência de hipertexto. Lembrando, o HTTP ele é identificado pela porta 80, alguns identificam 8080, e a sua extensão HTTPS é representado pela porta 443. Então o HTTP, que é o protocolo de transferência de hipertexto, 80 ou 8080. Um conjunto de regras para troca de informações, texto, imagem, som, vídeo, utilizando multimídia através do www. E o HTTPS é uma forma segura, esse S de security, né? Utilizando o TCP ou UDP, e a porta já muda, uma porta padrão 443. E aí o navegador ele vai usar uma criptografia, ou seja, dados vão ser mascarados, criptografados por questão de segurança, para proteger convenções HTTP. E aí vai acontecer uma autenticação entre os sites envolvidos dentro daquele navegador. Bem, por fim, na camada de aplicação, como exemplo, nós temos o protocolo FTP, que significa File Transfer Protocol. Ele é um protocolo de serviço da camada de aplicação utilizado para transferência de arquivos entre um par arbitrário de computadores. Ele funciona muito parecido com HTTP, no entanto, você vai ter agora portas distintas. Então, também você vai ter uma aplicação cliente-servidor. Então, se o cliente quer acessar o serviço FTP, ele vai ter que ter um par de IP e porta de um lado e, obviamente, o servidor também IP e porta do outro. E aí percebam que a porta padrão do FTP é a porta 21, que também pode ser a porta 20. Bem, as características. Ele é um serviço de transferência de arquivo, geralmente muito utilizado na internet. É um serviço de alta velocidade para você baixar, fazer download ou upload de arquivos. É um dos serviços de internet com maior tráfego de dados. O volume de dados é muito grande pela sua característica de alta velocidade e é executado sempre por um cliente. Então o cliente estabelece conexão com o servidor através de IP porta de um lado e IP porta do outro, especificando a transferência de arquivos entre esse par de endereço IP e porta, no caso do FTP, utilizando a porta 21. Algumas características da camada de aplicação relacionado ao serviço FTP. Então, na grande maioria dos servidores FTP, os usuários vão estabelecer uma conexão de controle com o servidor remoto antes que os arquivos possam ser transferidos. Então, você vai observar que existem duas conexões, a conexão de dados e controle. A conexão de controle ela é a primeira a ser estabelecida, que ela vai estabelecer controle entre cliente e servidor. Para obter autorização, o usuário ele deve fornecer as suas credenciais. Então, vocês vão ver que é necessário entrar com o login e uma senha, por questão de segurança. Bem, essa conexão de controle ela vai permanecer estabelecida até que o usuário decida fechá-la. Então, isso é para determinar uma segurança dentro da aplicação. O serviço FTP utiliza, como eu falei, duas portas específicas, porta 20 e 21, que são portas padrões da aplicação FTP. O FTP usa uma conexão de controle, como a gente já viu, somente para enviar comandos de recepção e resposta. Tá? Utiliza para estabelecer conexão o protocolo da camada de transporte, TCP, que vamos estudar mais à frente.
Então, um protocolo confiável que estabelece conexão fim a fim entre dois pontos, entre cliente e servidor, justamente para garantir essa troca de dados entre cliente e servidor. E por fim, o serviço FTP, ele, além da conexão de controle, ele tem a conexão de dados. Após ser estabelecida uma conexão de controle, você vai estabelecer a conexão de dados que é utilizada para fazer o tráfego de dados, fazer o download ou upload, separados aí por cada transferência de arquivos entre cliente e servidor. E aqui na imagem nós temos a ilustração dessas conexões, controle de dados. Então, por exemplo, o cliente FTP ele estabelece inicialmente uma conexão de controle e após isso o servidor estabelece uma conexão de dados para fazer a transferência entre cliente e servidor em alta velocidade. Ok, turma, essa foi mais uma aula sobre a camada de aplicação, onde entendemos que é uma camada voltada a um conjunto de serviços e protocolos para o usuário final. E aí nós temos basicamente os protocolos destinados aos serviços básicos de rede, como o DHCP, o DNS, o Bootstrap, e protocolos específicos destinados aos serviços dos usuários, como o FTP, serviço de e-mail, HTTPS, serviço de emulação de terminal e outros mais. Então agradeço mais uma vez a participação de todos. Na próxima aula eu vou tentar mostrar uma aplicação prática no simulador sobre essa camada de aplicação, para que possamos ver uma prática sobre a camada de aplicação, algum serviço funcionando da camada de aplicação. Então agradeço mais uma vez a participação de todos e até uma próxima aula.